Então, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui. Boa tarde, Galec. Boa tarde, tudo bom? Tudo, e você? Tô bem, tô bem. Ah, que bom, me alegra. Aqui caiu um pouco chuva, que foi muito importante. Parece que vai ser o terceiro ano seco e provavelmente o ano mais quente de todos. Vamos ver, né? Não, Nossa, não tem só o vírus, mas também tem outros problemas na planeta. Vamos ver o que vai acontecer. Daí vocês estão bem? nós estamos bem, mas estamos assim com um pouco de medinho, assim, entre aspas, Hum, porque diz que os números aqui na cidade estão crescendo e que as cidades vizinhas estão avisando para as pessoas não virem a Teixeira. Tá assim, meio hum, esse falatório aí. Aí hoje eu tinha que ir no mercado, porque hoje é o dia da feira, mas as pessoas não respeitam muito, não. Tem muita gente sem máscara, as filas nas portas dos bancos, umas filas terríveis, porque querem receber a tal da ajuda, né? Claro, as pessoas precisam também, mas não dão muita importância à máscara, não. Aí estamos assim um pouco apreensivos. Eu nem fui no mercado hoje. é, é. Enfim, vamos esperar passar. Sim, sim. Infelizmente ainda a informação não está completa, né? Uhum, Ainda todos os países e todos os estados estão procurando fazer uma coisa que dispersa muito, né? Então sim. isso mostra um pouco como nós humanos somos uma espécie muito desorganizado, né? A gente organiza voo e muitas coisas na internet, mas outras coisas, né? Quando tem um pouco medo, a gente esquece o outro, né? Infelizmente, é uma coisa que nós precisamos treinar e cultivar com consciência. Aqui as pessoas são um pouco mais comportadas, mas os problemas são os mesmos, né? E cada estado na Alemanha opta para uma coisa, tem regras em cada estado, né? Daí Sim. eu moro muito perto da Holanda, né? Eu nasci, cresci com fronteiras Uhum. e depois não tinha mais fronteiras, agora de novo, né? Tem que me provar porque você vai atravessando. Não, Uhum. é uma coisa um pouco estranho. Ninguém sabe exatamente o que fazer com essa É, situação, é né? verdade. Só assim, eu espero que nós vamos refletir, porque eu acredito que nós não podemos continuar na planeta sem consciência. Somos Sim. muitos e nós precisamos cultivar uma outra consciência, não só ligado em sendo alemão, brasileiro, ou Uhum. Sim. de um lado ou até humano, né? Uhum. Nós ainda somos, contudo, nós precisamos urgentemente uma nova consciência. Sim. Esperamos. Agora tá, nossa, ainda tem muitas pessoas chegando, então Uhum. todo mundo muito bem-vindo. Vamos continuar aos poucos. Cleia, fique bem, né? Todos os outros também. Estou pensando em vocês, estou lendo as notícias do Brasil, a gente está pensando muito. Obrigado, Gabi. Um Vamos abraço. ser senciente. Ah, tá. Obrigado, Guilherme. Eu vou ver essa pergunta. É, como ainda tem as pessoas chegando, inspirado por Alex, a Carla e outras pessoas, o Fernando de Santos, eu testei, né, como fazer um podcast. Então, eu abri lá no grupo
da Dhamma Casa, a antiga Pratica, eu mandei um link. Então, quando você procura, pelo menos no Spotify, já pode ver o podcast. Eu já estou começando a colocar os ensinamentos das emoções ali e com a ajuda dos outros, né? Eu estou procurando fazer mais podcasts. Estou procurando também escrever artigos, né? Artigos em volta de perguntas, perguntas que vêm de vocês, situações que nós passamos, onde eu estou tentando resumir uma leitura não extensiva, mas assim, resumindo um pouco a atitude. Como sempre, estou procurando tradutores, né, que podem traduzir de inglês para português, né? Eu escrevo português, mas não está muito bom, né? Então, a qualidade é muito diferente se alguém coloca isso num português educado. Então, isso faz muita diferença. Também tem projetos da transcrição, né? Tem vários projetos que, né, se vocês se animam de ajudar. Eu fiz também bastante transcrição e também me envolvi em tradução, em parte do tibetano ou inglês para alemão. E se envolvendo com esses projetos escritos, quando você precisa pensar que palavra você vai usar, você já está processando bastante. E ainda isso ajuda bastante na divulgação do Dhamma, uma linguagem de nós, né, processando assuntos, sentimentos da nossa cultura, da nossa vida. Eu acredito que isso é muito importante de continuar isso. Também eu estou procurando perguntas, assuntos, né, que vêm de vocês, que eu posso abordar, né? Às vezes eu estou gravando um podcast, eu posso publicar. Às vezes estou procurando digitar. Também tem o nosso site da Dhamma Casa, que vale a pena visitar. O Aaron e a Beth fizeram um trabalho assim, bem bacana de colocar o site acessível. Vários podcasts já estão ali. E já da Beth, eu recebi vários assim, comentários, né, que estão me instigando de pensar e colocar as coisas em palavras. Então, isso é um trabalho muito importante. Em relação dos livros, tem o livro do mestre Genro Rinpoche, que ainda tem, né, existe, que dá um resumo do caminho, um resumo para entender o que é a meditação, o que é a contemplação, como direcionar a nossa consciência. E nessa maneira a gente está meio conhecendo ele, né? Então esse livro também é muito interessante para ler. Meio resuma o caminho todo. O Alex agora está corrigindo, editando o comentário de Lojong, né, para melhorar o português. Também um comentário que é muito ligado em transformar estados mentais e como processar dificuldades. Um processo muito importante. E também nós vamos traduzir em relação desse assunto das emoções, ensinamentos do Genro Rinpoche sobre as emoções. Vocês vão ver as paralelas da obra da Anisamba, né, a Dança das Emoções. É muito parecido, mas acho que vai ser bastante interessante também ver as palavras do Genro Rinpoche, as atitudes dele sobre esse mesmo assunto. E agora está na editora uma tradução do Oceano do Sentido Verdadeiro, que é um texto que explica a abordagem de uma maneira gradual como praticar o Mahamudra. Muito trabalho foi feito, ele foi revisado,
checado com o tibetano, com várias traduções do inglês e alemão. Então, eu acho que vai sair com bastante qualidade um texto da meditação muito importante e muito inspirador. Então, logo nós podemos ler esse texto. Bem, em relação desse trabalho, dos textos, é importante quando tem como comprar os livros e muito importante também comprar, né? Porque os tradutores, que é uma formação muito extensa, né? Um investimento de basicamente 10 anos até você chegar a poder traduzir do tibetano os textos assim, de verdade, mas muitos deles têm pouca renda. E eu falei com pessoas que têm uma editora muito grande nos Estados Unidos, então eles conseguem publicar obras em inglês, mas sempre em português. Foi que me falou, infelizmente, né, as pessoas têm o hábito de copiar, né, de xerocar, de puxar cópias e não comprar os livros que, na verdade, sempre estão perdendo com tradução em português. Então, mesmo que um livro aqui no Brasil tá caro, né, para nós, pagando com real, sempre é mais caro para um americano ou um alemão comprando um livro pela Amazon da Alemanha. Eu sei que isso é um pouco caro, mas pensem também nos tradutores. E se vocês têm uma capacidade, um português legal e vocês podem oferecer ajuda, seria bacana de ajudar, para a gente ter bastante material para o nosso caminho. Bem, essas foram as últimas notícias, né? Vai ter mais podcasts, tem um site onde tem material, tem artigos, tem material relevante. Eu estou colocando os nossos encontros também no YouTube, tem um canal ali, daí vocês podem visitar o material se uma vez vocês não conseguem acompanhar todos os encontros, tá bom? Alec, Eu, qual é esse livro que você falou que tem, tipo assim, toda uma abordagem do caminho? É tipo um resumo que você fez, é? do Gen Rinpoche, o Mestre Mahamudra. Depois, eu acho que tem... Eu vou procurar. Tem o link recentemente. Está na editora Laszlo. Ele foi publicado. Depois eu vou mandar o link de novo lá no grupo da Macasa para encomendar. Tá bom, obrigado. Né? E ele foi traduzido, e foi feito primeiro em alemão, foi para inglês, tcheco, em várias línguas, né? Aí foi um trabalho muito longo até ele chegou a ser publicado. O Guilherme já mandou o link lá, vocês podem ver. Eu acho que é bastante interessante ler quem quer uma visão do caminho. Daí tem muitas dicas, tem muitos ensinamentos interessantes. E tem as poemas dele também, é muito, muito bonito. A Thelma tá mostrando o link. Paula, te cortei. Desculpa. É esse livro aqui, ó. Esse livro que eu estou segurando aqui. E o Guilherme mandou no chat, ele mandou o link. Daí vocês podem Então, fazer o pedido. Ele está disponível em português, né, Guilherme? Se quiser pedir. Ele é em português, sim. Lá o link e vocês podem acessar. Obrigado. No Buda, no Dharma, na Suprema Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Através do mérito da minha prática da generosidade e das outras qualidades liberadoras, possa eu realizar o estado de Buda para o bem de todos os seres. Quando nós
começamos no caminho, provavelmente aqui tem pessoas começando, né? Eu não conheço todo mundo aqui, alguns nomes estou reconhecendo. A coisa mais importante é olhar para nós, para que nós queremos esse caminho. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Outros assuntos no mundo, uma viagem para um lugar, obras, estudos, nós podemos ter uma ideia, mesmo quando você quer comprar, né, o livro do Genro Rinpoche, você pode ler um resumo, você pode perguntar outras coisas, né, você gostou do livro ou não, né, para ver se esse assunto realmente combina com você. Mas o despertar é um lugar onde você não foi. Pior ainda que nem é um lugar onde você pode ir. Sim, você pode falar com pessoas que talvez já foram lá, que falam desse lugar. O mestre, ele consegue falar desse lugar. Tem outras pessoas com experiências autênticas que falam desse lugar. Do conhecimento dessa verdadeira natureza. Daí vai faltar referência. E qualquer tipo de referência você cria. Pode ser uma ponte, pode apontar na direção certa, mas muitas vezes você erra tentando de ver o custo-benefício. Né? Provavelmente nós passamos uma fase da decepção, porque demora mais que a gente pensa. Então, o nosso motivo é a coisa mais importante que nós temos, porque nesse momento desse motivo espiritual, houve um tipo de vislumbre do alvo. E reconhecer essa inspiração é muito importante nesse caminho para ver se a meditação, a contemplação, a leitura, o estudo leva você nessa direção. Porque talvez nem é o que você quer de verdade. Ou você pensou que pode ser por ali, mas essa dúvida tem que ser esclarecida. Daí depois nós precisamos entender o que isso demanda. Isso demanda que nós vamos colocar em questão tudo. Todas as nossas experiências, todo o nosso funcionamento, tudo que nós conhecemos, nós vamos precisar colocar em questão. Isso não quer dizer, realmente, isso não quer dizer que você precisa mudar tudo isso. Que você precisa ser outra pessoa, que você precisa pensar outros pensamentos, que você precisa sentir outros sentimentos. Nem é isso. Não, nem é isso. A sua relação deve mudar com isto. A maneira de olhar essa mesma experiência, isso é o segredo desse caminho espiritual. Mas você arrisca muito. De uma maneira você solta o que você achou que traz segurança para você. Daí, antes de ir nesse caminho, nós precisamos realmente entender se nós queremos isto, se isso é o que a gente quer, ou a gente quer estados de êxtase, estado de relaxamento. Né? Então, nesse caso, tem outros caminhos que levam você até lá. Mas quando você quer a liberação, quando você quer se liberar definitivamente, o caminho vai demandar e vai requer que você vai colocar tudo em questão. Daí, sabendo disso, você não brinca. Você pode ser alegre, você deve ser alegre, você pode ter um bom humor, você pode ser tudo isso. Você pode ser leve e criativo, mas você precisa saber por que você aplica um método, você precisa saber como você aplica
E você precisa de uma determinação nessa aplicação, porque isso não é só uma vez, é um trabalho diário nessa maneira. Então, aqui, o caminho que nós estudamos nesse momento online e para nos liberar. E não só para nós liberar, né? A gente também leva em consideração que podemos trazer isso para outros. A gente pode depois, através de o nosso trabalho, na maneira de se comportar, a maneira de falar, a maneira de tratar outras pessoas, trazer essa inspiração para mais seres. Nem que eles vão entender, mas com certeza o mais amoroso, o mais você considera os seres, que eles vão ser beneficiados. Mesmo os vultos, os animais, né? Todos eles vão ser beneficiados. Bem, vamos pegar a primeira coisa. Será considerar o coronavírus como um ser? Como beneficiar eles? Então vamos abrir as portas, vamos alimentar ele e vamos ajudar ele de proliferar muito. Ou vamos proibir ele, porque ele está acumulando karma negativo. Vamos desejar que ele vai passar por uma evolução. Ele vai para a bactéria, depois vai para a pulga, aí depois já para humano. Olha, gente, realmente eu não sei responder. Um mestre meu, ele falou que ele acha organismos pequenos que são seres. Só eu não sei exatamente o tamanho ele está falando. Quando se é muito pequeno, está considerado já um ser. Mas, perguntando um outro mestre, um erudito, porque tem agora a questão, se o vírus é ou não é, mas uma cenoura, um morango, né? A gente considera eles seres ou não. Então, veja só. A definição que o mestre erudito, anos atrás na Índia, que deu, ser, a palavra tibetana é semchen, sem, e mente, mas mente assim, sem é sam, a palavra sem, quer dizer pensar. Sam é o pensamento, sem é pensar, se você pensa sobre algo. Então, se ser meu pensa ou tem uma camada intelectual, você pode dizer que ela tem uma mente pessoal, que processa informação. Daí, o que acontece, quem tem mente que faz decisões. Isso quer dizer, essa pessoa ou esse ser tem preferências. Daí ele vai se orientar para um lado e deixa o outro lado atrás. Então, isso é uma decisão, uma pegar que ignora o resto da manifestação e a interação com o que ele quer alcançar ou o que ele quer deixar atrás cria uma dinâmica kármica. Isso quer dizer, ele vai perpetuar essa sensação de ser alguém. Mesmo assim, de uma maneira muito rudimentar, esse querer, esse desejo de sobreviver ou se alimentar, cria karma sim. Daí, não sei o quanto tempo leva, como um ser vai evoluir ou devoluir. Então, esses processos, só talvez um Buda com essa evidência, claro, pode dizer realmente esse processo. Agora sim, um ser muito pequeno, né, pode fugir uma coisa e vai para outra. Né? Tem seres que são uma célula só, que eles fogem um calor, então eles estão procurando um ambiente agradável para continuar viver. Agora, um vírus, eu não sei se isso é tudo automático, né, que ele prolifera a RNA dele sem tomar decisões. Então, gente, realmente isso eu não sei. Isso eu não sei. Agora, as plantas. Tem linhagens budistas que dizem que as plantas são seres,
né? Então, quando você come cenouras, você está comendo um ser, não sei se isso é exatamente assim, mas creio que plantas, de uma maneira, são sencientes, que reagem em energias, né, que dizem quando você toca uma música agradável, quando você fala, quando você emana para uma planta energia boa, que ela meio, como chama, thrive, ela amadurece, ela cresce legal. Então, eu não sei, tem opiniões diversas, mas para mim faz sentido pensar se esses seres fazem decisões, eles vão perpetuar, cultivar tendências limitadoras, vão recolher os frutos dessas limitações e vão perpetuar uma existência supostamente individual. Bem, agora nós temos esse mesmo problema, nós estamos perpetuando as nossas preferências, umas coisas nós vamos achar atraentes, outras coisas nós vamos querer deixar atrás, até lutar contra o destruir, que cria o campo do futuro. O motor, a energia principal disso, até a perpetuação de tendências habituais, são os desejos. O Buda identificou na raiz do sofrimento, a falta da consciência, e o desejo de procurar uma felicidade individual só para nós e negando essa felicidade para os outros. Então, isso o que cria, o que nos atrai de vidas e vidas em o que o Buda chama o ciclo das existências. Então, não é bem assim que tem corpos prontos, um tipo de manufatura. Daí tem seres, um espírito que entra nesse espírito, aí vai vivendo como um espírito existe e ele anda casca depois casca. A sensação que isso seja assim é errado porque o corpo, o crescimento do corpo e depois quando ele desanda, que morre, na verdade tudo isso é a dinâmica kármica, né? Então no budismo a gente chama esse corpo aqui um corpo kármico. Esse corpo não tem liberdade porque na verdade ele é a consequência. Não é assim que o espírito tem que habitar dentro do corpo e o que ele percebe é a consequência. Não. O que ele viveu antes se manifesta agora como esse corpo. Então, nesse momento, o corpo, energia, consciência são juntos. E quando eles se separam, não é bem assim que o espírito, ele vai, aí depois ele tá, não, meu Deus, que corpo eu vou pegar? E vai. Creio que essa sensação pode existir, mas isso não é a realidade. A realidade é que o crescimento do corpo, de novo junto, dedo errado, a sensação, energia, consciência, corpo se junta e isso cresce junto, né? Esses são facetas da mesma coisa. Mesmo um Deus, mesmo um vulto, também tem ele corporificado, eu acho que é assim. Ele encarna só, ele não encarna assim nessas. Tá quase, né? Isso, tá certo. Tá quase. Tô aprendendo. Daí, mesmo um vulto, ele tem sensações, ele fica atraído por um ambiente, ele se relaciona com aquilo. E tudo isso são manifestações mais sutis e grossos do nosso karma. Então, o corpo é a consequência. Então, isso é importante. Daí, nós sofremos agora várias dessas consequências. Né? O vírus, né? A situação socioeconômica, tudo isso é uma rede de tendências se manifestando, de consequências. Certo? Então, por isso é muito importante que nós vamos olhar na origem, que não é na impureza do corpo, não é porque samsara é ruim, não, é o apego. Não existe um samsara para abandonar,
Não existe um nirvana para alcançar. Não existe o despertar. Sim, não existe o despertar. É só o apego a soltar. Isso é muito importante. Agora sim, o que eu falei, você tem que saber que você quer ir nesse caminho da liberação ou vai querer voltar e continuar a sonhar. Tá? Não tem problema nenhum. Ninguém vai te acusar. Mas quando você quer a sua liberação, tem que estudar o que prende você, o que deixa você infeliz e o que traz essa prisão, essa falta de liberdade, como soltar. Daí quando você faz a contemplação e a prática, você tem que saber em cada momento o que você está fazendo e por quê. E agora, na ideia, trabalhando com as emoções, seguindo as palavras dos mestres, olha o que mais prende você. Qual é a emoção que mais mexe com você? Você é uma pessoa muito raivosa, você é medrosa, você é ciumento. O que você é? O que traz a maior travação? Então, olha nas travações. Agora sim, quando você quer se liberar, você olha para o que prende e não um lugar outro na liberação. Não assim que você está procurando fazer férias. Quando tem travação, você sabe para onde olhar. Quando tem dúvida, você sabe o que esclarecer. São as dúvidas. Você olha nessa direção. Deixa o material vir. Né? Nós precisamos ter essa coragem, essa determinação de não se assustar o que vem da nossa subconsciência, o que vem que não foi acolhido ainda. E assim a nossa confusão vira nosso caminho. Então os mestres falam, todos os mestres, de séculos de experiência e de superação, da liberação, eles sempre falam, gente, tem que fazer amizade com uma confusão. Tem que fazer amizade com uma confusão. Então, a direção olhar onde você mais trava. Identifica a emoção e aplica remédios. Né? Eu falei, você pode também olhar os estados mais densos. Você pode olhar onde você fica realmente muito travado, muito apático, quando a coisa não vai na frente. Então, isso é o que você vai precisar olhar. Sim, você pode fazer estratégias, você faz esporte, você coloca o despertador, muda a dieta. Tem várias coisas assim você pode fazer que são úteis, que nada contra. Mas quando você não olha na raiz dessa apatia, dessa travação, ela não vai se dissolver, ou só temporariamente. Então, gente, mão na massa, vamos lá. Falamos primeiro sobre a raiva, o sentimento que mexe muito, que é muito destrutivador. A gente falou do desejo, né? A raiva e desejo são facetas, ou lados de uma moeda só, né? A raiva deseja que uma coisa fica longe ou não existe. O desejo deseja que uma coisa fica mais perto. Em qualquer maneira, embaixo dessas duas, é o desejo de melhorar, de ficar melhor. Então, com cada desejo, vem a raiva contra a sensação da nossa imperfeição, a aversão da nossa instabilidade, a aversão contra a nossa falta de consciência. Então, você pode ver isso sempre dos dois lados. Raiva, desejo são facetas, são brilhos da mesma coisa errada. Então, os dois são baseados em carência. A carência porque nós queremos. No momento de querer, nós afirmamos a nossa carência. O que resolve tudo isso é amor e compaixão. Não tem jeito. Né? Isso, a força curador, que ajuda a soltar e que vai beneficiando. Desejo, raiva, fica repetido para nós, tranca o coração, amor, compaixão, abre. Bem, hoje vamos olhar o movimento da inveja. Inveja é uma emoção já secundária. Inveja e orgulho, dos 5, são
secundárias. Então, primeiro vem a falta de consciência, né? Eu vou falar mais sobre ela depois. A gente precisa um pouco mais tempo para conversar sobre ela. Aí entra toda a contemplação, a meditação e os estudos no Dharma, mas vamos ver isso depois. Raiva e desejo são os três principais. Quando vocês vão ver essas imagens da roda de vida, você tem o galo, o porco e a cobra, um caça o outro. Então, quando tem apego, quando tem samsara, quando tem desejo de existir, esses três vão rodando. Então, isso quer dizer que um objeto que vem na nossa percepção, seja isso um objeto interno, um pensamento, um sentimento, algo que a gente vai ver ou perceber através dos órgãos sensoriais, provoca em nós uma dessas três reações. Algo que a gente quer ou não quer, ou a gente não se importa, vira as costas e quer outra coisa. Então, esses estados não são frios, eles são muito agitados. Mas esses são, a gente chama esses venenos mentais raízes. Depois tem outros, a gente fala, tem outras listas, mas a gente tem classificação de 51 fatores ou estados mentais importantes de saber. Mas vamos focar nessas emoções. Agora, inveja é uma combinação. Por quê? Inveja é um estado muito carente. Aí o que a gente faz? Nós reagimos na carência, nós não acolhemos essa carência, nós não vamos ver ela com algo que vem para passar. Reagindo em cima da inveja, nós identificamos, sim, qualidades fora de nós. Isso é a parte do desejo. Nós podemos, por exemplo, ver, gente, esse vizinho, ele tem um carro legal. Ou como a gente fala aqui em alemão, sempre no jardim do vizinho, a grama mais verde que a própria grama. Então, nós externalizamos qualidades nossas e vamos ver ela lá. Só, ela não fica só assim. Nós vamos achar também injusto. Por exemplo, por que ele tem esse carro? Isso quer dizer, nós transportamos também a nossa raiva, a nossa aversão contra essa pessoa. A gente deseja uma coisa, mas também tem uma aversão. Mas vamos ver mais no fundo, aonde brota ela. Ela brota assim como a carência. Carência quer dizer, nós acreditamos nesse momento a nossa imperfeição. Quando nós acreditamos em a nossa imperfeição, nós criamos uma relação dual com o nosso estado. E a gente chega em avaliando. Então, a ambição, na verdade, começa com uma avaliação. A gente está sentindo, não, mas eu não estou, assim, muito bem. Mas por que não estou bem? Eu não sou inteligente. Não sou bonito. Não sou desejável. Não sou amável. Para chegar nesse julgamento, que eu sou a menos, que algo falta em mim, eu preciso comparar. Então, a carência faz que eu estou comparando. Daí, quando eu vou começar a comparar, eu estou abrindo várias categorias. Então, eu não estou no fluir, eu não estou em contato com as minhas qualidades, eu não estou manifestando algo benéfico nem para mim, nem para os outros, mas eu estou abrindo categorias sobre o meu cabelo, a minha cor de pele, sobre o meu gênero, sobre os meus pensamentos, a minha inteligência. Então, quando você faz a conta, quantas categorias você abriu sobre você, até agora estou pensando, droga, os meus óculos são tortos. Então, imagina que doido, eu tenho uma categoria aberta que só os meus óculos são tortos e os óculos dos outros não. Então, imagina já, tipo, óculos, forma do olho, a barba, a orelha, todos são categorias de avaliar um ser humano. Agora, quando eu estou avaliando isso em relação de mim,
Eu estou comparando com os outros. Não, o cabelo desse outro cara fica mais bonito. Ou não, olha só, o meu cabelo é o mais bonito. Daí, quando eu tento agora subir no valor, eu estou procurando achar uma categoria onde eu sou mais que alguém outro. Então, a ambição, a inveja é a ambição de subir no valor. Mas, assim, não na qualidade liberador. Então, quer dizer, a ambição seria uma coisa boa quando eu vou dizer, nossa, mas eu poderia fazer muito mais nesse mundo. Aí eu vou fazer um curso, eu vou curar pessoas, ou eu vou ensinar outras pessoas a tocar um instrumento, eu vou ser uma médica, eu vou ser dentista, eu vou fazer uma coisa legal para ter qualidades que renda para os outros. Mas não é bem assim. Ela, desse nisso, transporta as coisas para fora. Então, ela reprime a carência, mas ela dá energia para a carência, ela reforça. E todas essas coisas que a gente faz pela ambição, tá, de carreira, essa ambição de chegar em ter aprovação sobre o que somos, ela nunca deixa nós descansar. Cada coisa que você faz para melhorar essa estimação são coisas temporárias. A carreira o seu cabelo os meus óculos são. Então, todas essas coisas são temporárias. Então, nós não podemos realmente nos aproveitar com eles. Então, como eu vou internalizar o valor que eu estou colocando nos meus óculos? Será eu posso comer eles? Será eu posso consumir o meu cabelo? Se alguém fala, nossa, mas a sua mão é muito bonita, você é muito assim assado, como eu vou me juntar a isso? Impossível, impossível. Com uma ambição, você nunca vai ter paz. Então, o mais você sobe nas categorias, o mais você estimula a ambição dos outros, o mais você vai precisar competir, o mais você amassa, o mais medo você produz de perder isso. Daí, em todo esse tempo, você não manifesta amor, compaixão. Você não aumenta realmente a sua abundância emocional, porque em todo esse processo, você apenas aumenta a sua carência. Então, se você olha bem, o nosso mundo humano, e talvez em particular o nosso mundo aqui, é muito marcado por ambição e comparação. Basicamente, nós já implantamos isso nas nossas crianças. A gente já implanta as ideias como vai ser uma menina, como vai ser um menino. A gente quer que eles vão correr muito rápido logo, que os pais falam, nossa, olha só a minha filha, veja o que ela já consegue falar, olha só o meu menino, como é corajoso. Então, desse início, nós olhamos as crianças nesses olhos da ambição. Não só basta ser uma criança. Não, a criança já tem que fazer coisas. E vai ser avaliado, nossa, como você é muito inteligente. Como você já sabe escrever. Como você já sabe ler esse livro. Como você corre mais rápido que as outras crianças. Então, desse início, nós implantamos essa imagem sobre o humano que as crianças vão internalizar, como nós internalizamos isso. E agora a gente sofre as consequências dessa ambição até dos nossos pais. Porque quando alguém fala para nós, não, mas você é um fracasso, a gente já fica assim muito assustado com isso. Se alguém fala algo sobre a nossa forma externa, não, mas olha só, meu cabelo está muito melhor que o seu. Daí isso deixa nós muito instável. Então esse mundo da ambição é um mundo que não sabe descansar, que não sabe realmente valorizar e também é um mundo que não sabe amar. Agora, nós precisamos reconhecer em nós quando entramos em ambição e competição. Agora, primeiro, de novo,
em nosso trabalho, lembra-se, nós temos os cinco passos. Primeiro, eu reconhecer da emoção, parar com ela, sentir a dor da inveja, dos ciúmes. Ela se manifesta muito no pescoço, ela se manifesta muito quando a sua cabeça vai na frente. Então, ela não aguenta o momento atual, ela quer correr atrás de algo. Então, é muito importante aqui o parar. Agora, na ambição e ciúmes, né, que pode ser inveja, pode ser ciúmes, mas, em qualquer maneira, o início é ambição, aí depois vem a comparação. Nós precisamos aprender como usar antídoto. E o antídoto para a inveja, de trabalhar a valorização. Isso é muito importante, porque a inveja, ela não consegue se aproximar, ela não consegue ressoar com, quer dizer, com aprovação e com uma forma de contentamento. Ela não sabe relaxar, ela não sabe abraçar o momento. Ela precisa o tempo todo mudar o momento. Aí a gente precisa valorização. E o que ela faz? Ela até pior que desejo. O desejo, pelo menos, valoriza um valor lá fora. Mas a inveja nem consegue fazer isso. Né? Ela precisa reprimir alguém ou algo para chegar no top. Então, ela tem dificuldade na valorização. Então, nós precisamos parar, analisar, sentir como nós estamos nos desgastando, aumentando o nosso valor, e nós precisamos aprender como valorizar. Agora, primeiro, nós precisamos identificar o valor que nós vamos enxergar aqui. Por exemplo, uma pessoa corre mais rápido, uma pessoa vai ser mais bonita, ou mais inteligente ou elegante como nós. Daí, nesse momento, nós precisamos ver o valor. Por que a pessoa tem uma coisa que nós não temos? Por que ela é melhor que nós? Então, nós precisamos identificar o valor de que nós falamos. E valores vêm também por causas, por razões. Então, o fato que uma pessoa, por exemplo, tem mais dinheiro que nós, ou é mais inteligente, mais capaz de coisas, por quê? Porque no momento ela desenvolveu. As coisas não acontecem por acaso. Mesmo se uma pessoa, isso é talvez a coisa mais difícil para abraçar, que uma pessoa que tem muito dinheiro, mesmo que ela roubou, de nenhuma maneira ela tem esse karma. Então, mesmo que ela está fazendo algo super errado agora nesse momento, um outro momento ela fez algo super certo. Então, nessa valorização, nós precisamos entender karma, nós precisamos entender que as coisas não vêm à tona só assim. Se uma pessoa tem um corpo bonito ou um cérebro que funciona melhor que o nosso, de nenhuma maneira isso foi produzido, isso foi feito. Então, ela tem qualidades. Talvez ela não mostre, talvez ela ficou muito orgulhosa, isso agora, mas ela já produziu. Em um momento ela fez algo certo para poder ter essas coisas. Agora, isso é a primeira coisa de entender que valores só vêm de atitudes positivas. E aí já mudou um pouco a luz. Nós conseguimos entender ou valorizar, sim, a pessoa fez uma coisa legal. Mas como nós vamos querer imaginar que isso vai acontecer, continuar? Nós vamos continuar com ambição, nós vamos continuar a comparar, ou será nós podemos realmente mudar a nossa visão? Qual seria o melhor futuro? O melhor futuro, para mim, seria que as outras pessoas que são melhor que eu
sejam mais legal ainda, melhor ainda, perfeito. Se todo mundo em volta de mim é perfeito, que ele está realmente acumulando karma positivo, desenvolvendo qualidades, o mundo vai ser melhor. Eu não estou falando agora que a pessoa deve roubar mais ou entrar mais no consumo. Isso realmente é muito difícil para o mundo se todo mundo fica ambicioso, carente e vai se aproveitar. Não. A ideia é que vão realmente acumular karma positivo e regozijar do resultado desse karma positivo. Então, o meu desejo, na verdade, quando eu tomo refúgio, quando eu começo o caminho, que todo mundo seja feliz. Daí eu preciso voltar. Eu preciso voltar para esse motivo, pensando, tá, então, ok, o cara tem um carro melhor. Não acho nesse momento que ele merece. Mas quando eu lembro disso, eu posso começar a oferecer para ele. Diz, então, espero que ele aproveita muito desse carro, né, que ele descansa muito, né, que realmente ele acumula mais karma positivo, que ele desperta, né, que ele não apega em coisas externas. Então eu começo a desejar uma boa continuação. Qualidades ele tem. Daí eu volto para a minha motivação de beneficiar os outros seres. Eu me lembro quando começamos a praticar, que todas as comunidades é assim, que tem esse veneno de inveja. Então, quando nós realizamos isso, quando eu realizei como a minha inveja estraga a minha própria prática, como até vira uma dor física, eu estava lendo as palavras do Genro Rinpoche e ele falou exatamente o que eu falei para vocês. A pessoa acumulou coisas positivas. Então, o que você deseja que ela faz com isso? Então, pensa que ela vai acumulando mais karma positivo. Então, quando eu começo a regozijar nas qualidades de outras pessoas, eu descanso, eu fico feliz e até a qualidade da pessoa, o que eu não acho em mim, começa a ressoar em mim. Então, isso é muito importante. Eu começo a sair da ambição, eu estou na valorização. Então, no retiro, eu fiz assim que antes de começar a minha prática, eu estava refletindo, acordando todos esses sentimentos de inveja. Daí eu me conectei no coração com cada um dos outros praticantes, pensando, não, claro, eu quero me comparar, eu quero ser o melhor de todos. Tá, me conectei com cada um, de onde veio, o que essa pessoa já superou, né? E esse nobre motivo ela está colocando em obra, praticando para o bem dos seres. Então eu fiquei com cada pessoa até eu conseguir sentir a qualidade da pessoa, a coragem da pessoa, a superação, né? E até eu conseguir desejar, não, pode sim, que essa sessão dá super certo para você, né? Para você vai se abrindo muito. E até eu senti isso fisicamente na minha energia. Então, quando eu terminei, quando eu me conectei com cada um, e desejei o despertar para eles, eu comecei a minha prática. Daí, uma vez você faz isto, acordando a sua inveja, vendo a sua ambição, a sua comparação, e trabalha com ela, até você consegue valorizar, você se compara com o vizinho, com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu pai, ou com outras pessoas, pessoa no trabalho, acorda a inveja, deixa ela passar e fica com uma pessoa até você consegue ver as qualidades que ela tem, que ela está viva porque ela fez muitas coisas certas, deseja que ela pode desenvolver mais qualidades para ela pode se abrir totalmente para ela seja também um Buda. E você vai ver que isso é um método muito eficaz de soltar a ambição. Agora, como a inveja pode virar
amigo, a inveja, a comparação, é um dos piores estados, um estado muito, muito infeliz. A inveja é o caminho muito direto de descobrir, sentir a nossa carência. Então, é muito importante de ver a ambição, porque quando você solta a ambição, você vai descansar melhor. Então, sem descobrir a ambição, a sua meditação vai ser muito chato. Sem descobrir a ambição, todos os seus trabalhos e como você vai se relacionar com outras pessoas vai ser muito tenso, vai ser pouco aberto. Então, com a inveja, nós vamos alcançar uma abordagem para nós mesmos muito melhor. Então, descobrindo seguir essa ambição, essa inveja, nós vamos ter uma relação muito melhor conosco. Então, é muito importante, seguindo a ambição, nós vamos poder abrir um caminho para nos amar. Agora, nesse momento, nós temos muita dificuldade de nos amar, de estar contente conosco. Daí, descobrindo, trabalhando a ambição, nós podemos retirar uma pressão muito grande. Essa pressão de precisar ser alguém, de melhorar. Daí, aos poucos, nós podemos soltar e vivenciar de uma maneira muito mais espontânea, muito mais leve e muito mais amorosa. A inveja, nós podemos ver nas categorias dos seres como nos titãs. Então, o que o Buda falou sobre os semideuses, que são seres poderosos, eles têm tudo o que precisa, só eles estão se comparando com os deuses. Então, eles não descansam, eles não desfrutam, não aproveitam das possibilidades que eles têm, mas eles sempre entram em comparação e em guerra com as pessoas mais poderosas. Então, se você olha bem, a nossa sociedade humana é muito marcado por isto. Muitas pessoas agora, nesse momento, na história do Brasil também, na Alemanha, talvez um pouco antes do Brasil, subiram na classe média. Isso quer dizer, tem pessoas que deixaram a pobreza. A gente deveria trabalhar muito mais, que mais pessoas podem deixar. Só as pessoas também não descansam. Pelas pesquisas, foram feitas grandes pesquisas em vários países, para comparar o contentamento das pessoas. Daí, uma coisa incrível, eles descobriram que um dos povos mais felizes são os indianos. Então, eles têm muito pouco. E muitos deles vivem realmente em pobreza. Mas, na média, eles são mais felizes que os japoneses. Então, o Japão e os bens materiais são mais que os nossos. Eles podem vivenciar com mais luxo, com mais conforto. Mas o estado mental faz que eles são infelizes. Então, a descoberta foi quando as pessoas têm um teto, têm a comer, uma comida simples, uma casa simples, uma pessoa chega na felicidade máxima,
daí mais coisas não aumentam muito a felicidade. Então, isso pela pesquisa. Só que se você olha bem, o mundo não quer parar. Né? Quando você subiu para a classe média, que é mais um outro condomínio, que é casa maior, carro maior. Na Alemanha, por exemplo, não todos assim, mas eu achei sempre estranho, voltando do Brasil para a Alemanha, as pessoas com cara fechada. Não muitos, mas tem bastante pessoas. Você anda no parque domingo e as pessoas ficam com cara fechada, tipo, reclamando de coisas. Quando você compara com o Brasil, também eu morei no Nepal e na Índia, ninguém aqui deveria reclamar, mas as pessoas estão reclamando. Então, isso é a energia de inveja e ciúmes. Aqui a Ana, ela pergunta se a energia da inveja é a mesma do ciúme. Sim, ela começa realmente com ambição. A energia de querer melhorar, de querer topar, que deixa impossível o contentamento. Daí depois você vai ver valores lá fora, você começa a comparar e entrar também em ciúmes. Né? Ciúmes talvez é mais nos relacionamentos amorosos, mas a inveja pode ser que uma outra pessoa tem algo que você quer, mas ela impede o contentamento. Então isso é uma coisa muito importante. E a nossa sociedade humana, talvez a sociedade consumista, ela cultiva muito essa sensação de inveja, né? Todo o sistema educacional é muito um cultivo muito forte de ciúmes, né? De trabalhar com uma carência. Meu tio, ele morou muito tempo na África, 20 anos, mas também ele passou um ano com os Inuit, com os Esquimó. Ali contou uma história que eu achei assim muito bacana. E lá numa tribo, né, dos Esquimó, foi lá uma menina, ela chegou lá na idade, ela virou mulher e veio um momento de se casar. Aí tinha dois meninos bonitos, e os dois apaixonados para ela. Então, eles dois querem casar com essa menina. Aí, o que foi feito? Uma competição. Então, dizem uma competição. Mas o meu tio falou, ele foi muito tocado porque isso virou uma festa. Aí os dois meninos, cada família atrás do menino, tinha que mostrar quem eles são. Então, eles tinham que dançar, eles tinham que fazer acrobacia, eles tinham que fazer poesia, cantar. Então, isso demorou uma semana. Cada dia tinha fazer uma outra coisa, mas ele falou, foi absolutamente incrível. Quando um dos rapazes fez uma coisa legal, todas as famílias, mesmo quer dizer, da competição, foram rindo e batendo a mão, então foi uma coisa assim absolutamente incrível ver que a suposta competição virou uma festa de valorização. Daí depois um ficou melhor, então ela não podia casar os dois, casou com um, e todos os presentes do casamento foram para o menino que não consiga casar a menina. Então foi uma coisa assim muito interessante, que esse conflito foi resolvido com uma festa de valorização para as duas pessoas, e cada um foi valorizado. Se mesmo um ficou sem, que talvez vai achar uma outra menina para casar, mas uma maneira de resolver essa situação sem inveja, sem competição e desvalorização. Então eu achei esse exemplo muito interessante, que nós podemos realmente fazer decisões, fazer lá sim e não, sem entrar na desvalorização. Isso é muito importante e eu acho muito importante agora nesse momento da nossa sociedade que nós aprendemos como valorizar as pessoas, valorizar esforço para as pessoas, valorizar crianças como humanos,
instigando mais, tocando mais nas qualidades, cultivando as qualidades e menos na comparação. Outro exemplo, depois eu vou ler a questão aqui. Eu vi um vídeo, eu acho que a minha esposa mostrou para mim, um professor que ensinou crianças com como chama? Que precisavam atenção especial, né? Que não foram como os outros, né? Na competição com o que é normal, eles ficaram embaixo do normal. Daí o que ele fez, antes de começar a aula, ele pegou 1 minuto para cada aluno, aí foi valorizando, dizendo coisas legais sobre esse aluno. Mesmo são pessoas, né, embaixo do normal, o que a gente acha normal, ele conseguiu achar coisas boas e bonitas falar para cada um. E o resultado foi fenomenal, né? As crianças mais felizes, o bullying baixou pela metade, né? Então, valorizando uma pessoa traz à tona as qualidades. Então, isso é muito necessário agora nesse momento, que nós não viramos vultos, ocos, sem saber dos valores, só consumindo, comendo, aproveitando, mas chegando em valorizar quem somos nós, as nossas qualidades de gerar coisas benéficas para o mundo e compartilhar isso. É muito mais importante em vez de continuar no consumo. Deixa eu ver o que a Lu falou. Ele gostaria, se possível, que você esclareça um ponto. Na última reunião, você falou sobre a necessidade de trabalhar nos seus desejos. Mas como trabalhar os desejos, apegos e emoções sem cair na indiferença, na apatia? Por exemplo, com uma relação ao paladar. Mudar a dieta ou deixamos de comer alimentos que nos dão prazer. Podemos cair na inapetência. O que fazer para não cair nesse extremo oposto? Talvez eu sou a pessoa errada para falar. Eu acho isso nunca vai ser o meu problema de não gostar de uma coisa para comer. Mas, sim, a questão é importante. E nós precisamos entender e investigar o apego. Eu vou dizer uma coisa. Como a comida, vamos começar do início da nossa vida. Nós estamos muito abertos de valorização. Como a valorização chega para nós? Isso é importante para saber como nós podemos valorizar outras pessoas e até os nossos filhos. Primeiro, isso vem do contato humano. A criança percebe isso em útero, pela voz, pela atenção, quando a esposa e o pai falam já com uma criança que ainda nem nasceu, ela já percebe. Desde a 10ª semana, a criança está ouvindo, está sentindo, e ela está se alimentando de o que ela percebe. Se ela percebe briga e desespero na mãe, ela processa isso, né? Ela traz isso para ela. Ela cria um entendimento quem ela é através ela percebe. Daí, quando ela nasce, a mãe pega a criança na barriga, canta, alimenta, né? A criança percebe o contato com a mama, né? A gente fala a mama, percebe o leite quente que vem esse alimento, mas também ele se alimenta pelo olhar, pelo toque, pela voz da mãe, obviamente também do pai, mas claro, o processo de amamentar é muito especial. Quando a criança, o sistema nervoso da criança se sintoniza com o sistema nervoso da mãe, isso é muito importante o início, primeiro a mãe, mas também tem essa sintonia com o pai, depois a criança vai aprender limites, ela vai aprender como lidar com frustração, com dor, com frio, com calor, com fome, com todas essas coisas. E o cuidado dos pais faz que ela faz isso de uma maneira integrada, amorosa. Isso quer dizer,
ela cria um entendimento de si, de tá tudo bem. Quando você aborda uma criança com as qualidades, com a curiosidade, a necessidade também de colocar limites, e não só se ela é bonita, inteligente, obediente, umas coisas dessas que são mais essas coisas das ambições, a criança em si já fica contente. Mas assim, ela sim vai aproveitar do amor e compaixão. Ela vai precisar comer, ela vai precisar deitar e dormir. Ela vai precisar também um caminho para se manifestar. Ela vai precisar ter aula. Ela precisa satisfazer a sua curiosidade. Então, ela pode se alimentar, ela pode comer, né, fazer comida, ela pode cantar e fazer esporte, ela pode fazer várias coisas com uma sensação de valorização. Daí ela não precisa necessariamente desejar. Ela pode sim satisfazer as necessidades de tomar um banho, né, de escolher uma roupa, de escolher um trabalho, quando também ela escolhe as palavras, quando o porte do corpo, tudo isso, não precisa cair no desejo. Daí a criança pode ser orientada, ela pode ser alimentada fisicamente e emocionalmente por amor e compaixão, por um cuidado e contato, sem precisar desenvolver um grande desejo e essa sensação de dependência. Daí, o que a gente faz nós? A gente provavelmente não recebeu esse cuidado 100%, um pouco, mas em outras maneiras, com certeza não. A gente virou pessoas carentes. Aí a gente tem problemas. A gente quer encher a barriga. Então, uma pessoa que não foi amamentado, por exemplo, ela já tem uma certa déficit, e ela tem já uma certa carência. Então, ela vai ter umas dificuldades de se alimentar. Tem pessoas que esfriaram emocionalmente, que recusam a alimentação, que esquecem comer, e outras comem em excesso para, tipo, repor algo que faltou. Daí, nós precisamos voltar para a valorização da nossa capacidade, das nossas possibilidades de se manifestar e ver quando nós comemos por desejo ou quando a gente come pela valorização. Então, a gente pode, assim, celebrar a comida, comprar comidas saudáveis, e a gente pode estudar uma receita muito, muito boa, a gente pode até convidar outros e celebrar os sabores e também a energia do alimento, né, que foi escolhido com consciência. Então, isso pode ser um alimento, não precisa cair no desejo. Mesmo a gente engole, processa essa energia, ela se vira vitalidade, ela se vira uma obra assim interessante para o benefício benéfico para os outros também, né? Então, a minha sugestão, você olha quando você come ou se alimenta pelo desejo e quando pela valorização. E mesmo quando você vai cair num bolo, um doce, não precisa, até faz mal, mas às vezes sim, come um bolo, né? Aproveita o sabor doce, essa explosão de sabores na boca, enfrenta isso com consciência, mas não com um julgamento moral. Eu não sou muito fã de dietas, ou regimes, umas coisas assim, mas pensa, você vai se alimentar bem, saudável e com coisas boas, e também alimenta você emocionalmente com coisas boas, com contato, aproveita das amizades, dá amizade, dá alimento também para as pessoas próximas, né? Então, não precisa cair no desejo quando você atende às necessidades. Então, mas assim, evita assim o extremo oposto. Mas eu prometo, quando você salta o apego, você não cai na indiferença. Do contrário, tenho certeza. Agora é para vocês
descobrir. Solta o apego e vai ver se você pode cair na indiferença. Eu acredito que você vai ter mais clareza sobre como se alimentar de uma maneira bonita e saudável. Gelly, tem um recado para você que eu achei interessante passar aqui. Quando tem uma sanga reunião, podemos... Momento para ajudar o Ciro. A Isabela me deu permissão para passar aqui porque ela mesmo não está podendo estar aqui. A família lá está toda preocupada. Seu recado. Oi, Kenia, tudo bem? Mandei uma mensagem para ele agora. Mandar para você também. O Ciro, pessoa, meu ex-marido e pai da minha filha, está muito mal na UTI. Com câncer. Oh, meu. E agora pegou Covid. Nossa, câncer e Covid. Que me levou para... Uma situação difícil. Eu queria saber o que podemos fazer para ajudar. Seu coração passagem. Obrigado, beijo. Bem, eu acho o Ciro sempre o nome foi aqui, mas acho que nunca encontrei ele. Uma pessoa em São Paulo que inicialmente também tive contato com o Lama Dundam quando ele foi a primeira vez. Então vamos realmente pensar nele, nas orações, né? Então eu acho que não só nesse momento, mas é importante que vamos manter essa disciplina de incluir as pessoas nas orações. Onde tem sanga, eu acho importante que nós procuramos a fazer isso de cuidar cada um. Né? Eu me lembro que tinha grupos sangas onde uma pessoa adoeceu, até ficou com câncer, até pessoas morrendo de câncer, e sempre tinha pessoas da sanga junto, né? que foram no hospital, que acompanharam. Então eu acho muito importante que nós vamos fazer isto, né? de cuidar. Se uma pessoa está mal, que nós vamos cuidar dessa pessoa. E se isso não é possível, porque agora em São Paulo acho que não tem ninguém, e nós vamos levar ele e todas as outras pessoas que sofrem doenças no nosso coração. E eu recomendo que daqui a pouco a gente vai terminar com o momento do mantra Om Mani Padme Hum para gerar mérito, energia positiva. Então eu espero que a mente dele fique conectado e que ele sara, né, que ele recebe o apoio necessário. E nós temos um outro grupo no WhatsApp que se chama Lista das Orações. Guilherme, você poderia, ou alguém outro, você poderia mandar o link para esse grupo? Deixa eu ver se eu faço. Lista das Orações. Tem como mandar um link desse grupo? Acho que só a Bel pode fazer. Eu não sou mais, porque trocou meu telefone, não sou mais admin. Mas nesse grupo tem umas pessoas e lá tem como postar nomes de pessoas. É só a Bel. Depois a gente vai ter que pedir que talvez ela pode colocar nós como admin. E depois no grupo da Dama Casa eu vou postar o link. Daí quando tem uma pessoa que está mal ou você está conhecendo de alguém, a gente manda os nomes, né, e para todos os dias olhar para essas pessoas, mandar, né, a energia das orações. Bem, tem mais
Mais uma pergunta? Eu teria uma, se tem espaço aí. Tem. Não está concorrido aí, né? Está todo mundo Você, sem. você entrou na competição? Diga então. É simples. Há muito tempo eu não assistia filme, aí eu fui assistir um filme para ver a mensagem aqui no diário, mas o filme era muito forte, sabe? As cenas e as manipulações e cenas muito violentas e tal. E eu sou muito influenciado por filme, passo assim um tempo. Aí eu falei, eu senti que me abalou para caramba, vai atrapalhar até para eu praticar. Eu me lembrei durante o filme e realmente senti. Eu fiquei, mas assim, eu falei, eu vou utilizar isso para ver se eu entendo por que fica colado essas imagens assim, né? E aí eu notei uma coisa. E a pergunta é, se você sabe, se tem alguma coisa a falar sobre isso, aonde fica colado. Porque olha só qual que é a maior curiosidade. Se coisas te impressionam, é porque a gente tem alguma, né? Então, se é interessante evitar muito isso, interessante equilibrar um pouco, respeitando até onde você não passa do limite, assim, mas sempre deixando se experimentar. E aonde ficaria isso? Quer dizer, aí eu acho que a resposta já foi dada. Você gesticulou que seria sentimentos de impulsos, né? Aham, aham. Obrigado. Isso é muito parecido nessa questão de comida de outras coisas. Nós podemos imaginar agora, nesse momento, nós temos janelas e portas. Através dessas portas, nós enxergamos o mundo. A gente enxerga uma parte assim muito limitada do mundo. Até biologicamente nós percebemos muito pouco. E atrás dessas portas tem, a gente chama isso fontes ou possibilidades da percepção, ou consciências, uma consciência visual, uma consciência auditiva. E ela fica, quer dizer, ela tem raízes em uma consciência confusa. E essa consciência confusa, ela fica velada, podemos dizer, para essa impressão do dualismo. Então, ela olha, em aspas, para os órgãos sensoriais e sempre vai mantendo essa sensação aberta que ela está dentro e os objetos ficam fora. Então, as nossas percepções são marcadas para essa impressão. Basicamente 24 horas, mesmo no sonho, isso se repete. No sonho não tem órgão sensorial, de verdade, mas a impressão se perpetua. Eu, dentro, olhando para algo. E você pode dizer que atrás dos órgãos sensoriais, se você se relaciona com um pensamento, sentimento, ou com objetos visuais, por exemplo, tem uma sensação, uma tensão. Daí você quer ver uma coisa positiva, você quer ver, ouvir, sentir, saborear uma coisa que agrada o paladar. Então, você quer dizer que já a tensão preexiste, vem um objeto, ela descarga, ela dá uma faísca. E essa faísca, ela depois vira emoção. Agora sim, você vai ver um filme, digamos, tem uma mulher bonita, tem um homem bonito, ou um herói, uma coisa assim, algo atraente para ver, o objeto surge, pá, tem esse interesse, então você foca, você não vai ver
que você está olhando horas e horas na frente de uma tela, você não percebe a realidade, mas você liga na forma, ela cria desejo. Daí você vai continuando com essa forma, você quer satisfazer o seu desejo, aí isso quer dizer você alimenta o tempo todo a emoção. Ela não vem e se libera. Quando você solta o objeto, contato, sensação, solta. Não tem problema. Não tem problema. Vem outros, né? Uma coisa, um processo livre. Mas você não faz isso. Você entra na história. Né? A mulher que tem uma história lá, se apaixona como um herói. Né? Algumas pessoas olham para o homem, outros mais com desejo para a mulher. Aí você alimenta, você afirma. Daí vira uma emoção palpável. Agora, sim, as sensações, as experiências não tem como não ter, né? Porque a gente criou o karma, nós vamos perceber, nós vamos ter objetos e nós vamos ter reações. A melhor coisa de acolher essas reações é ver quando nós entramos num filme, né? Quando a gente fala, não, ninguém gosta de mim, a minha vida está muito terrível. Vai afirmando e, quer dizer, aumentando a sensação. Ou, nossa, todo mundo bonito, menos eu. Olha no Instagram, os influencers, vai olhando, e você alimenta a sua carência. Né? Então, quando você vem, tem que acolher. Vai acontecer. Deixa os sentidos abertos. Alimenta, cultiva essa atitude, não assim, o que está legal no mundo, o que eu posso ter no mundo, mas essa sensação solta, aberta, fofa. Aí vem a reação, vem a emoção e ela se libera. E o processo fica cada vez mais fluido. Aí depois você nem precisa mais os filmes, nem na TV, nem na vida. Obrigado. Você acha que situações semelhantes, por exemplo, os reais, se você convive com alguma situação considerada assim pesada, vamos dizer, ou num filme, o, a forma de imprimir isso em nós é a mesma? Absolutamente a mesma. Nada e verdadeiramente pesado. O que é pesado, nosso apego. Isso, quer dizer, isso não nega que você entende que algo errado está acontecendo e você toma uma atitude. As duas coisas são possíveis. Né? Você faz uma coisa que é justo na luz de uma perspectiva socioeconômica, mas também você realiza isso com uma aparência ilusória espiritualmente. Realizou isso com uma aparência ilusória, você mesmo faz a coisa certa na frente da situação socioeconômica. Para terminar, se você acha que há ligações kármicas em alguma coisa que você considera pesada? O meu mestre falou o seguinte, olha, como você não pode mudar o seu karma, por que você não aproveita? Certo? O que, claro, ele provoca, mas o que ele quer dizer com isso? O que vem karmicamente, você não pode se proteger. Mas o mais você purifica, o mais você deixa isso vir, o mais você processa as suas tendências e emoções agora, nesse momento, o mais leve vai ser o karma quando ele vem. Então não perde o tempo. Não é pesado. É ruim, dói, sim, ok. Mas não deixa isso ser... deixa isso trazer você na postura da vítima. Vai ver isso com humor, né? E vai continuando semear os melhores atos, pensamentos e palavras. Né? Aproveita do karma. Você está purificando uma coisa
pesado. Melhor você purificar ela agora e você não enfrenta isso no bardo. Então, o mais vem à tona, o melhor. E lavagem principal. Bem? Eu queria perguntar sobre isso, Guilherme. Como é que eu sei que eu estou purificando? Porque, por exemplo, nesse caso, eu estou me referindo a problemas de relacionamentos familiares, que você já falou aí que tem uma carga kármica geralmente bem pesada. Digamos assim, pesado, como assim, forte, né? E a minha dúvida é, como é que eu sei que eu não estou piorando, entendeu? Esse negócio de deixar vir à tona, não sei o quê. Me vem à cabeça os monges, o pessoal do seu retiro correndo um atrás do outro e o Gendun Rinpoche achando bom, né? Oba, que bom, tá tudo borbulhando. Como é que eu sei que eu não estou piorando, cara, quando a coisa está pegando, o bicho está pegando? Você vai ver isto na sua maneira como você lida com as emoções. Certo? O que depois ocorre, a gente não vai saber, né? Mas a gente pode ver como nós lidamos com a emoção. Então, isso é importante que gradualmente nós aprendemos de acolher as emoções e soltar mais rapidamente, se esse processo vira mais fluente. Depois nós podemos ver como uma coisa sobe e quanto tempo demora até nós estamos reconhecendo o nosso apego. Sabe? O grau da nossa consciência sobre o que remexe à nossa consciência. Mas o que acontece, ou como isso vai ser recebido, o que a gente faz ou não faz, não tenho certeza, não tenho certeza. Talvez a nossa maneira de conversar, a maneira de manter o contato com pessoas, mesmo numa situação difícil, que essa capacidade aumentou, que pode ser um resultado bom, mas, cara, depois a gente não sabe, mas fica com uma emoção. Vai continuando a trabalhar a emoção, daí você está purificando. Olha, sem problemas nós não vamos aprender. A nossa família vai demandar que nós vamos nos colocar em questão. Você faz retiro, medita, 14 horas por dia, aí volta para casa. Aí vai ver quanto ainda sobra. Aproveita o karma e tenha confiança na sua prática. Né? Trabalha as emoções, vai cultivando a sua estabilidade e você faz a sua parte. E o resto, o que foi purificado, o que você está purificando, não é tão importante. Olha na emoção, olha na travação. Travou? Opa, que interessante. Vamos ver o que vem. Aí deixa virar à tona. Toma consciência. Como uma atitude amorosa. A vida não vai ser perfeita, nós não vamos ser perfeitos, a nossa família também não vai. Mas a gente pode ver, olhar para trás e dizer, olha, realmente, nos últimos tempos, seja isso décadas ou só um mês, eu fiz o meu melhor de semear as melhores coisas para mim e para os outros. Né? Então isso vai dar um conforto muito grande de não ter prejudicado ninguém e de fazer o maior esforço de contribuir. Parece pouco, mas isso é um conforto muito grande. Emoções.
Agora eu vou convidar vocês de, nesse momento, tomar consciência do que tem aqui, agora, nesse momento. Acolhe tudo. Só assim. Se permite de estar tenso como você está. E também se permite de estar solto como você é agora. Pensa com cada inspiração, você acolhe e alivia a tensão. E com cada expiração, você deixa fluir amor e compaixão. Imagina que a consciência desperta, as qualidades do despertar estão no seu peito, no nosso peito. Uma esfera de luz, pode ser o Buda, Tara, Chenese, o Guru Rinpoche. E essas qualidades do despertar acolhem, transformam, purificam a tensão, karma negativo, sofrimento instantaneamente. E amor, compaixão irradia com cada expiração. E quando nós acolhemos e irradiamos, estende a sua atenção para os outros, sua família, amigos. E também as pessoas confiadas por causa do vírus, com problemas financeiros. E pensa que eles são aliviados com cada inspiração. E são valorizados com cada expiração. Vamos também pensar no Ciro, que está no hospital. Pode ele estar aliviado de doença, do medo. E possa ele ser
beneficiado podem as qualidades e a confiança na verdadeira natureza emerger. Inspirando doença, medo está aliviado. Expirando confiança e cura emana. Agora também solta a expiração. Solta a imagem do Buda no coração. Solta. E deixa você se repousar. Só assim. Permanece simplesmente assim. Muito obrigado. Então, eu desejo que vocês estão bem, que a prática, a purificação do karma seja fácil e agradável. Também que esse benefício toque as suas famílias, os seus amigos, que toque todo mundo que sofre, não só os humanos, também todo tipo de seres. Sonam de damche zikpane tubne tene panam damche ne kega nachi bala tupai sebe tsode drova ishu. Gente, muito obrigado. Nós vamos nos ver na quinta-feira. Obrigada, Guilherme.